Cumprimento a cada um dos irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos juntos para aprendermos a palavra de Deus. E hoje nós temos a nossa lição de número 11, estudo de número 11, intitulado de O Espírito Santo em Nós, parte 2. E na semana passada nós já estudamos o Espírito Santo em Nós, parte 1. E nesta parte 2 nós vamos entender alguns aspectos importantes em relação à revelação divina, a inspiração profética, a iluminação, a concessão dos frutos e dos dons espirituais e ver o quanto Deus pode trabalhar em nossas vidas através do Espírito Santo, concedendo-nos a graça de sermos participantes da natureza divina, através dos dons e dos dons espirituais e dos frutos do Espírito, né? E de modo que nós tenhamos sempre condições de transmitir a verdade, o amor de Deus através daquilo que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, nos concede, né? Mas vamos aqui sem demorar, sem devagar, e vamos para o comentário introdução, que diz que o Espírito Santo tem uma ampla gama de ações, tanto na vida do crente em particular, quanto em seu relacionamento universal com a igreja. No entanto, o Espírito de Deus é muitas vezes mal compreendido, negligenciado, ignorado, esquecido, né, pela maioria dos crentes e propositalmente pelos hereges, né? Nesse estudo, então, nós vamos estudar as diversas atuações do Espírito Santo na inspiração bíblica, na iluminação, no ensino e na capacitação profética da igreja, e veremos também o quanto o fruto e os dons espirituais são importantes às nossas vidas e ao nosso crescimento espiritual. Aqui, no tópico 1, fala do Espírito Santo na iluminação, na inspiração e na iluminação. Tópico 1.1, o Espírito Santo na inspiração dos profetas. Irmãos, nós temos que entender que a Bíblia Sagrada diz que nós temos que entender o que é o conceito, né? Os estudiosos dizem que nós temos que entender o conceito do que é inspiração. E inspiração no conceito aqui teológico significa algo como que soprar para dentro. E no contexto do entendimento da Bíblia, nós observamos que as Escrituras foram inspiradas por Deus, porque 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16, nos diz que toda a Escritura, não só alguma parte ou outra da Escritura, mas que toda a Escritura, né, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a compreensão, para a correção e para a educação na justiça, né? Isso significa que Deus como que soprou para dentro de cada autor todas as verdades proféticas e todas as capacidades e conteúdos que iriam compor a sua palavra inspirada e que de modo progressivo ficaria registrado para conhecimento dos seus servos. Por isso a palavra do Senhor é perfeita, irmãos, e não estaria apoiada em qualquer posicionamentos próprios dos autores, mas na própria ação de Deus através deles, né? Porque a Bíblia diz que nunca, ninguém, jamais teve ali, vamos dizer assim, a habilidade de produzir as escrituras por sua elucidação particular e interpretação, né? 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, diz que porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, né? Inspirados pelo Espírito Santo para transmitir as verdades sagradas. T.P. Simon diz que o termo grego é theopneustos, que Theo significa Deus e Pneusto, sopro, é usado, né, na teologia por Paulo, na teologia paulina, para referir-se à Bíblia como divinamente soprada por Deus aos seus santos profetas, né? Então, Vincent Chung discorre que o elemento humano da Escritura, ela não prejudica a doutrina da inspiração, né? Porque embora seja os homens que falaram da parte de Deus, mas não foram qualquer homens, né? Foram homens que foram santificados, que foram chamados diretamente por Deus para serem profetas de Deus. E o interessante é que a ação do Espírito Santo, a Bíblia foi escrita, foi dada a mais de 40 escritores,
cada um de localidades de Israel e de regiões geográficas diferentes uma da outra. O interessante é que mais de 40 escritores de diversos níveis intelectuais e sociais, como no caso de Isaías, que era da linhagem real, que fazia parte ali da família do rei Uzias, né? E também de Jeremias, que era da família sacerdotal. Nós também temos homens simples, como no caso de Amós, que diz que era boieiro, que era vaqueiro, no caso de Eliseu, que era, de certa forma, agricultor, e muitos outros profetas também, que eram escritores, que eram amanuenses, que eram homens copistas, né? Que eram escribas e que foram chamados por Deus para serem profetas de Deus e transmitir as suas verdades sagradas. Mas o interessante é que, porque a escritura foi divinamente soprada por eles, se está no simples fato de que, embora sejam mais de 40 escritores que a Bíblia registra, nenhum deles tiveram a oportunidade de sentar juntos para combinar o assunto, né? O interessante é isso, o milagre está nisso. Muitos deles nem sequer se conheceram, muitos deles nem sequer viveram no mesmo tempo um que o outro e que nem tiveram, às vezes, acesso ao que o outro escreveu, que escreveu exatamente em sintonia, né, com aquilo que já estava escrito pelos outros profetas. E o interessante é que a palavra de Deus vinha até eles, era soprada neles pelo poder do Espírito Santo, e eles começaram a escrever. Só que esta influência não era uma influência corporal, né? E era uma influência na mente. O Espírito Santo soprava as escrituras na mente dos profetas, e eles ali então, utilizando-se da capacidade que Deus lhes deu de escrever, eles escreviam, ou às vezes era um escriba, um copista que estava ali anotando as palavras do profeta, né, e deixando registrado para conhecimento do povo de Deus. Só que interessante é que Vincent Chung, ele diz que o elemento humano na escritura não prejudica a doutrina da inspiração, né? E que, embora haja participação do elemento humano na formação do cânon das escrituras sagradas, não existe nenhuma contradição na Bíblia, né? Isso é, de fato, um milagre verbal produzido pelo Espírito Santo. Por isso que é chamado de doutrina da inspiração verbal e plenária, né, das escrituras sagradas. O tópico 1.2 também fala do Espírito Santo na inspiração dos apóstolos de Cristo, né? Os apóstolos de Cristo também falaram por revelação e por inspiração divina na mesma altura, com o mesmo patamar de autoridade que os profetas de Deus, né? Então, nós temos que entender que, de fato, as Escrituras nos mostram que os apóstolos tiveram a companhia, vamos dizer assim, a autonomia do Espírito de Deus para que pudesse continuar a revelação das Escrituras Sagradas no mesmo patamar do texto bíblico que foi concedido também das revelações dadas aos profetas. Porque a Bíblia diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, né? Sendo o mesmo Cristo a pedra de esquina, a pedra angular. Efésios capítulo 3, também versículo de número 5, nos diz que quando nós lemos, né, versículo 4, por exemplo, diz que quando nós lemos, nós podemos compreender o entendimento do apóstolo Paulo acerca do mistério de Cristo, né? E ele diz, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, né? Então, as revelações que foram dadas aos apóstolos foram dados também por inspiração divina, no contexto grego de Theopneustos também. As escrituras também, elas foram divinamente sopradas também, né, aos ouvidos ali e ao coração dos profetas, dos apóstolos de Cristo, para que eles pudessem continuar a revelação. Mas o interessante é que eles não trouxeram uma nova revelação. Eles, na verdade, eles deram continuidade às revelações que estavam ocultas aos crentes do Velho Testamento e até mesmo aos profetas do Velho Testamento.
porque muitos profetas do Velho Testamento profetizavam muitas coisas que eles mesmos não entendiam o significado daquilo que Deus guardou para nos revelar através do seu Espírito, né? Para transmitir à sua igreja as coisas que eram, então, de certa forma, oculta, né? Como se um véu estivesse posto ali nos olhos, né, de alguns crentes do Velho Testamento, e hoje a Bíblia nos diz que o Espírito Santo é que vem para revelar aos discípulos tudo aquilo que estava oculto aos profetas do Velho Testamento, né? Então, revelar significa tirar o véu, é mostrar o que havia por detrás das cortinas da lei mosaica, né? E o Espírito Santo transmitiu verdades profundas, né, que não se podiam conhecer por meios naturais. Então, toda a teologia eclesiástica, soteriológica, escatológica, cósmica, comunal, após a cruz do Calvário, vieram por revelação direta do Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem guiou os apóstolos em toda a verdade, que ainda estava como sombra no Velho Testamento, através de tipos, de figuras, de símbolos, e estes símbolos, tipos, né, e figuras, esses arquétipos, principalmente de Cristo, de muitas outras coisas importantes, só vieram porque o Espírito Santo veio para elucidar, para esclarecer para os apóstolos, né? Então, Cristo disse que quando o Espírito da verdade viesse, ele os faria lembrar de tudo aquilo que ele os tinha ensinado, né? E os guiaria em toda a verdade. Lá em João 16,3 diz que o Espírito Santo glorificaria a Cristo porque haveria de receber do que é dele, né? E nos haveria de comunicar. Então, esta comunicação do Espírito Santo foi, de fato, aquilo que ele ouviu do Cristo ressurreto, né? Do Cristo ressurreto para transmitir à sua igreja. João 16,13 ele diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido de mim e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, o Espírito Santo tinha a missão de conduzir o povo a toda a verdade, de conduzir os apóstolos a toda a verdade, né? E de dizer tudo aquilo que ele tivesse ouvido e anunciar também as coisas que haveriam de vir, né? Então, é isso aí que o Espírito Santo fez na vida dos apóstolos de Cristo, dando continuidade à revelação profética do Velho Testamento. Agora nós vamos estudar o Espírito Santo em nossa capacitação profética, né? Nós temos que entender que a verdade ainda nos é conduzida, nos é feita através do Espírito Santo, mas não com a mesma autoridade canônica que os apóstolos e profetas de Cristo tiveram. Hoje nós não falamos por inspiração profética, nós falamos por iluminação profética, né? Então, tem muitos que presumem que as suas revelações, que as suas profecias, elas devem ser tidas como que verdades absolutas com o mesmo peso de escritura sagrada. Mas nós que somos pentecostais, servos de Deus da Igreja Brasil para Cristo, nós não acreditamos que nós tenhamos autoridade profética no sentido de fazer adições ao texto sagrado, à Bíblia Sagrada, como os apóstolos e profetas tiveram. Porque hoje nós não falamos mais por inspiração do Espírito Santo, né, ao mesmo nível dos profetas e apóstolos, mas nós falamos pela iluminação do Espírito Santo. Nós entendemos que as verdades sagradas, elas encerraram-se a revelação profética, canônica e escriturística com a morte do último apóstolo, do apóstolo João, não é isso? Esse é o entendimento que a maioria dos escritores, dos teólogos e eruditos cristãos tem, né? De que nós não temos a autorização para continuar a revelação canônica das escrituras sagradas.
Porque admitir que a nossa pregação, que admitir que a nossa profecia, que alguma revelação que a gente recebe tem o mesmo peso de escrituras sagradas, é cair no mesmo erro das seitas, né, que tentam colocar, de certa forma, as suas profecias na mesma altura das escrituras e acabam trazendo grandes confusões para o povo, né? Nós temos aí, por exemplo, o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, que tem um corpo governante, e esse corpo governante faz adição à Bíblia a todo o tempo, já mudaram o posicionamento deles várias vezes, né? E eles se acham pessoas que têm a autoridade de Deus para fazer mudança no que o texto sagrado ensinou, né? Através das suas publicações, eles ensinam e determinam o que o pessoal do Salão do Reino, que nem igreja é, para acompanhar e obedecer como se fossem verdades inerrantes e absolutas. Nós temos também o livro de Mormon, que diz que foi uma revelação do anjo Moroni, que mostrou para Joseph Smith, onde as placas de ouro estavam enterradas e que ele desenterrou e recebeu a orientação de Deus de que aquilo seria um novo testamento de Jesus, um outro testamento de Jesus, né? E que a gente sabe que na verdade não passa de uma mentira. Como o catolicismo também, por exemplo, ensina que os bispos e papas da igreja, eles são vigários de Cristo, são aqueles que têm autoridade para continuar a revelação de Deus, e por isso que nós tivemos mais de 1000 anos de pura heresia no cristianismo, por causa da aceitação dessa ideia de que nós temos autoridade para continuar a revelação das Escrituras. E de fato nós não temos essa autoridade, nós não falamos por inspiração, nós não trazemos novas revelações com o peso de escritura. Todas as revelações que Deus nos dá, Ele nos dá em torno daquilo que está escrito. Deus não tem nada a dizer ao seu povo, o Espírito Santo não tem nada a ensinar à igreja que não esteja de acordo com a palavra. A Bíblia diz, no livro de Isaías, a lei e o testemunho, se não falarem conforme este, jamais verão a alva. Então, é o Espírito Santo que lança luz às verdades sagradas que são dispostas nas Escrituras, e ele é que abre o nosso entendimento para que nós venhamos transmiti-las, né? Por isso que quando alguém diz que o pregador no culto esteve inspirado, embora do ponto simplista não esteja totalmente errado, mas o melhor seria dizer que ele foi iluminado por Deus e trouxe uma explanação muito bem esclarecida, né? Uma exposição muito aprofundada da mensagem bíblica, e Deus usou com muita sabedoria e entendimento para transmitir as verdades sagradas. Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Então, a Bíblia também fala que nós temos, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19, diz que os olhos do nosso entendimento ou do nosso coração foram iluminados para que nós pudéssemos saber qual a esperança da nossa vocação, qual a riqueza da sua glória na herança, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, né? Segundo a eficácia e a operação do seu poder. Então, nós temos os nossos olhos iluminados pelo Espírito Santo. A nossa mente é iluminada para transmitir a verdade. Ela não é mais inspirada para continuar a Bíblia, porque o cânon sagrado se fechou com a morte do último apóstolo, né? Então, o que vier a partir daí agora são apenas ilações, são apenas acréscimos desautorizados, são acréscimos que não têm validade nenhuma para a nossa vida, né? São profecias apócrifas, né? Tópico 2.1, fortalecidos pelo Espírito de Deus. É impossível vencer o diabo, o pecado, né, e o mundo sem a ação e a intervenção proeminente e protetora do Espírito Santo. O mundo, a carne, o pecado e o diabo são os três grandes inimigos da nossa santificação e salvação,
E é somente através do revestimento espiritual da palavra de Deus, que é a armadura de Deus, que é, de fato, a única arma que Deus, que o Espírito Santo nos concedeu para combater, né, o mundo, a carne e o diabo, e também tudo aquilo que diz respeito aos tropeços que nós podemos ter, nós só conseguimos vencê-los através do poder do Espírito de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, que é o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, e calcar os nossos pés com a pregação da palavra de Deus e revestir os nossos lombos com o cinto da verdade, de modo que nós estejamos plenamente completos para combater e para lutar esta guerra espiritual contra o mundo das trevas, contra a carne, contra o mundo. Deus nos deu o Espírito Santo para nos revestir de poder e para também nos assistir em nossas fraquezas, A Bíblia diz que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas e mesmo que nós não saibamos orar como convém, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque embora o nosso Espírito esteja pronto para viver para Deus, Jesus mesmo disse isso, levantai e orai, porque o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, e inclinada ao pecado. Nós temos que entender então que é somente o Espírito Santo que é nos dado por Deus, que nos é dado por Deus como agente da nossa santificação. O Espírito Santo se opõe às obras da nossa carne para mortificá-las, e preservar com integridade a nossa vida espiritual intacta para Deus. A gente vai pecar? Vai, porque nós somos pecadores por natureza e temos a natureza de pecadores, mas quando nós fomos regenerados e alcançados por Cristo, essa nossa natureza de pecadores, ela recebeu a ação direta da regeneração do Espírito Santo, de modo que nós não podemos mais viver na prática do pecado. Porque 1 João diz que aquele que é nascido de Deus não pode mais viver na prática do pecado, porque a semente de Deus que nele está, faz com que ele deva viver em santidade. Então é isso que nós temos que procurar viver a nossa vida em santidade de acordo com a vontade do Espírito Santo. A Bíblia também diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo são aqueles que já nasceram de novo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, conforme Romanos 8,16, são filhos de Deus. Então aqui guiar na visão, na ótica divina, é quando Deus nos toma pela mão direita e nos conduz pelo caminho da eternidade. E nesta senda, quem nos guia, em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, é o Espírito Santo de Deus, que nos foi dado para nos guiar em toda a verdade, conforme João 14:26 e conforme João 16, capítulo 16, versículo de número 13. Como eu já disse, aqui diz que quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele veio para nos orientar, para que nós pudéssemos conduzir a nossa vida de acordo com o eixo central das Escrituras Sagradas, de modo que não haja nenhum tipo de desvirtuamento do nosso compromisso para com a obra de Deus e nem do nosso comportamento como cristão. Ele veio também para nos libertar da maldição, da lei, e nos orientar e fortalecer na missiologia cristã. Nós vemos o trabalho maravilhoso e espetacular que o Espírito Santo desenvolveu na igreja primitiva, de modo que a igreja primitiva teve um salto gigantesco quando o Espírito Santo passou a intervir diretamente na vida dos apóstolos de Cristo, dos profetas do Novo Testamento e de todos aqueles que eram diáconos, daqueles que eram evangelistas, presbíteros, homens ungidos por Deus ali, pelo Espírito Santo, juntamente com os servos de Deus da igreja primitiva, que também davam lugar para Deus agir. O Espírito Santo, de uma forma maravilhosa, os conduziu à verdade de Deus. E ele continua nos conduzindo hoje, continua nos ensinando hoje. Aqui no tópico 2.3 diz que nós somos ensinados pelo Espírito Santo, porque esta é de fato uma outra bênção, destinada a todos aqueles que são plenamente orientados por Deus. Deus, através do Espírito Santo, ele sempre nos auxiliará a tomar as decisões necessárias em todas as áreas da nossa vida, seja na área ministerial ou secular.
né? Embora muitas pessoas acreditem que Deus ele é tão grande que ele não se ocupe de coisas pequenas, né? Mas que o propósito de Deus é lidar somente com coisas altissonantes, altaneiras, na verdade, isso não está de acordo com a palavra, porque a Bíblia diz que Deus cuida das coisas mínimas, cuida da semente para os pássaros, né? Cuida ali também de coisas simples do dia a dia que a gente imagina que até de uma folha que cai da árvore, a Bíblia diz que ela não cai sem o consentimento de Deus. Então, o próprio Deus toma conta de todas essas coisas. Então, Jesus ele prometeu o Espírito Santo aos seus discípulos, né? Que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas e os guiaria em toda a verdade e os fariam lembrar de todos os ensinamentos que Jesus transmitiu aos discípulos, aos apóstolos, né? E isso nós acreditamos que por extensão também se aplica a todo o povo de Deus. Todos nós devemos buscar a intervenção do Espírito Santo em nossa vida para que ele nos auxilie a garantir que todas as decisões ou projetos que nós traçarmos e tomarmos sejam abençoados por Deus e que alcancem o fim desejado, que todos os nossos propósitos, que todos os nossos projetos sejam alicerçados na verdade e feitos de acordo com a vontade de Deus e guiado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo conduziu os apóstolos e profetas, né, a toda a verdade, embora nós não sejamos inspirados a falar, mas nós somos iluminados a transmitir aquilo que foi dado por inspiração, nós temos ainda, graças a Deus, até porque a Bíblia diz que o Espírito Santo viria para estar conosco para sempre. E esse para sempre inclui toda a orientação necessária em nossa missiologia cristã, na condução da verdade, na pregação do Evangelho, na oração, na leitura da palavra de Deus, no evangelismo, em tudo aquilo que for necessário para que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus, não só para a nossa vida, mas para a vida de todas as pessoas que estão à nossa volta e daqueles que, porventura, ainda não conhecem a palavra de Deus. Aqui no tópico 3 fala do fruto e os dons do Espírito Santo. Como nós sabemos aqui no tópico 3.1, o fruto do Espírito é um só, mas ele possui 9 gomos, que são também chamados de 9 atributos divinos, né? O fruto do Espírito é um só, mas tem 9 gomos, e Stanley Horton ressalta que cultivar o fruto do Espírito é o melhor antídoto às concupiscências carnais. J. Costa nos diz que o fruto do Espírito é a colheita da plenitude do Espírito Santo, o qual ele tem 9 evidências do que Deus pode fazer com o nosso temperamento. Então, aqui o fruto do Espírito, que é composto de 9 características divinas ou de atributos comunicáveis da divindade, são nos concedidos a nós por parte do Espírito Santo. O amor de Deus, a bondade de Deus, a mansidão, o domínio próprio, né? E muitas outras bênçãos foram dadas como atributos divinos. E isto é uma forma do próprio Deus fazer com que nós sejamos coparticipantes da natureza divina através dos frutos que o Espírito Santo nos concede. Por isso é interessante que haja uma diferenciação entre o que é obra da carne e o que é fruto do Espírito, né? E o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo do 1 ao 22 ali, por exemplo, já vai começar falando a diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Paulo, falando aos Gálatas, faz um contraponto entre o que são o fruto do Espírito e as obras da carne e diz que ambas são bem conhecidas e que elas podem, de fato, refletir o estado espiritual e moral de cada uma dessas pessoas, né? Por isso, Paulo diz que nós não devemos andar na carne, mas no Espírito, porque o Espírito ele milita contra a carne e a carne contra o Espírito e são opostos entre si, para que nós não façamos aquilo que seja da nossa vontade, né? Mas que nós venhamos viver sempre no Espírito, cumprindo a vontade de Deus. Então, o fruto do Espírito, como eu disse, são 9 atributos da divindade que são comunicáveis, são chamados de atributos comunicáveis da divindade, para que nós tenhamos condições de manifestar o amor de Deus e as mesmas características, né, que há em Deus, em nossas vidas, nós também possamos manifestar através dos frutos do Espírito, né? Paulo diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne, né? As cobiças da carne,
porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis sob a lei, né? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, né? E Paulo diz então que todas essas coisas quem pratica não herdará o reino de Deus, né? Mas o interessante é que no versículo 22, Paulo diz que, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e ele diz que contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus, eles crucificaram a sua carne, né? E também as suas paixões e cobiças, né? E diz que se vivemos no Espírito, nós também devemos andar no Espírito e não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, irmãos. Então, o fruto do Espírito ele é totalmente oposto às obras da carne. As obras da carne envolvem ódio, envolvem prostituição, envolvem impureza, envolve cobiça, envolve lascívia, mas as obras do Espírito, no fruto do Espírito, que são as obras da divindade em nosso ser, ele nos traz um comportamento diferente, um caráter diferente do caráter das pessoas do mundo que estão na carne e que não estão de acordo com a vontade de Deus e que não receberam o fruto do seu Espírito. Né? A Bíblia diz que as obras, quem está na carne, ele não pode agradar a Deus, né? Porque a carne é oposta, não se sujeita à lei de Deus e nem em verdade ela pode ser. Né? Por isso é que nós temos que ser espirituais, temos que andar cultivando a cada dia o fruto do Espírito para que nós possamos ter uma vida plena na presença de Deus. Aqui no tópico 3.2 fala dos dons e o fruto do Espírito Santo. Assim como o fruto do Espírito, os dons espirituais igualmente estão entre 9 dádivas concedidas pelo Espírito Santo. Mas enquanto o fruto do Espírito Santo são 9 atributos divinos e reflete o caráter cristão e a sua identificação, a sua coparticipação com a divindade, os 9 dons espirituais são as 9 ferramentas que o Espírito Santo deu à Igreja de Cristo para que a Igreja pudesse completar a missiologia cristã, né? Por exemplo, o Espírito Santo deu o dom de profecia, o dom de discernimento de espírito, né? O dom de operação de milagres, os dons de curar, né? O dom da palavra da sabedoria, do conhecimento, né? E o dom de variedade de línguas e a capacidade de interpretar essas línguas, né? Então, são 9 dons espirituais, nós vamos estudar mais para frente e ver que os dons espirituais são fundamentais para o crescimento da igreja. Aqui no tópico 3.3, fala dos dons espirituais, né, da importância dos dons espirituais, porque cada membro do corpo de Cristo deve buscar com zelo todos os dons espirituais. Paulo diz que nós não devemos ser ignorantes quanto aos dons espirituais, né, e que nós devemos buscá-lo continuamente, porque é através dos dons espirituais que nós temos condições de promover a edificação da igreja segundo a vontade de Deus e na direção do Espírito Santo, né? O Espírito Pois sem a manifestação do Espírito Santo na distribuição dos dons espirituais à igreja ela não se desenvolve senão somente no âmbito natural. As pessoas que assim querem conduzir a igreja sem a orientação, sem os dons espirituais, elas acabam confiando unicamente nos seus talentos naturais e a igreja se torna um ambiente improdutivo, se torna um grupo de pessoas que estão reunidas sem perspectiva daquilo que Deus pode conceder, das ferramentas que estão dispostas para que ela possa utilizar para que o reino de Deus seja edificado e divulgado com mais poder, com mais plenitude, com mais vigor às pessoas, né? Então, não há como substituir os dons espirituais por técnicas seculares, né? O dom de profecia nos dá a capacidade de pregar a palavra de Deus, de ensinar as verdades sagradas aos homens, de manifestar os desígnios de Deus, né? Também os dons da palavra da ciência, da palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria revela o futuro, as revelações concernentes a tudo aquilo que diz respeito ao plano e propósito de Deus, enquanto que a palavra da ciência ela vai revelar, né, trazer uma revelação de algo que Deus precisa, de algo pontual que Deus precisa
para resolver uma situação urgente e necessária naquele exato momento, né? E a gente vê isso em várias passagens da Bíblia, sobretudo no Novo Testamento. Não vamos discutir isso aqui agora, porque ainda temos uma revista dos dons espirituais e nela nós vamos esclarecer um pouco mais esses conceitos. Aqui na conclusão diz que a lição de hoje nós vemos coisas extraordinárias operadas pelo Espírito Santo no prospecto da redenção, que o Espírito Santo está envolvido em tudo aquilo que está relacionado ao ministério cristão e que ele atuou na inspiração das Escrituras, no direcionamento da igreja, né, na igreja primitiva e dos escritos apostólicos e que concede dons e o fruto aos crentes, né? Então, foi muito bom ter estado aqui com os irmãos. Eu sei que a gente às vezes não consegue preencher ali as expectativas, né? Trazer às vezes um estudo um pouco bem mais aprofundado, mas dentro da nossa simplicidade nós transmitimos aquilo que estava ao nosso alcance no momento. Então agradeço aqui a minha oportunidade, peço a Deus para que abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês e que esta pequena aula sirva apenas como um norte, né? Mas que você possa pesquisar e trazer conceitos mais bem embasados e mais bem fundamentados ao seu aluno. Então, fiquem todos na paz do Senhor e Deus abençoe a cada um de vocês e uma excelente aula.